Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu assisti um vídeo do Dr. Jonas Madureira e quando eu estava lendo os comentários, depois até mandei para ele, eu vi essa resposta que ele deu aqui e eu falei assim, ó, Dr. Jonas, vai dar polêmica esse negócio aqui. Tem um camarada lá que faz uma boa pergunta, ele fala que pergunta pro Dr. Jonas o que ele acha do Kierkegaard e da leitura do Schaeffer, porque o Schaeffer faz algumas críticas ao Kierkegaard e o Dr. Jonas ele dá uma resposta um pouco polêmica. Ele diz que Kierkegaard é genial e realmente é um grande filósofo, sem dúvida, e ele fala que a crítica do Schaeffer não foi muito feliz. E não foi feliz somente quando criticou Kierkegaard, a leitura também que ele fez de Tomás e de Calbart também não é muito superficial e imprecisa. Eu quero só fazer algumas ponderações com respeito a essa fala do Dr. Jonas, que eu concordo 100%, realmente é isso mesmo. Mas primeiramente nós temos que levar em conta 4 coisas com respeito ao Francis Schaeffer, e eu já aproveito e encorajo vocês a lerem e buscarem a dissertação de mestrado do reverendo Alan Porto, que fala a respeito de Schaeffer, que trata a respeito de Schaeffer, e lá vocês podem encontrar melhor, mais bem esboçado, mais bem explicado essa situação da questão do Schaeffer, do Francis Schaeffer. Agora, as 4 coisas que eu vou trazer para vocês aqui, eu gostaria simplesmente de comentar, com respeito a Schaeffer e depois a Tomás, que eu vou comentar rapidamente também, porque tem pessoas que existem no meio reformado, certas pessoas que aderem bastante ao pensamento de Tomás de Aquino, e aí tem alguns problemas. 4 coisas, e essas 4 coisas eu vou mencionar porque é da minha vivência aqui, que eu conheço, eu tenho amigos meus que foram alunos do Francis Schaeffer, que se converteram no L'Abri, na Suíça, e viveram 20 anos com o Francis Schaeffer. Eu vou simplesmente 4 coisas eu gostaria de pontuar aqui. Primeiro, que Francis Schaeffer não é um filósofo. Não é um filósofo no sentido profissional do termo. Francis Schaeffer é um missionário que foi enviado das igrejas americanas para a Europa, para trabalhar aqui na Europa como missionário no pós-guerra. Essa é a primeira coisa. Francis Schaeffer é um missionário. E ele se identificava como missionário. E ele gostava de ser conhecido como missionário. Então, tem que entender que Schaeffer é missionário. Segunda coisa, ele chega numa Europa destruída pela guerra. Meus irmãos, a realidade da Europa após a Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, era catastrófica. As pessoas não ficavam se perguntando de escolas filosóficas. Não, até hoje não é assim. A gente tem a imagem que o europeu é um povo inteligente, sim e não ao mesmo tempo. Eu conheço muita gente no Brasil que é muito mais inteligente que os europeus aqui que eu tenho relação. Então, é muito relativo isso. O que acontece na Europa é que a elite intelectual europeia é muito grande. É muito maior do que no Brasil. Aqui, na França, por exemplo, 8%, entre 6 a 8% da população é considerada parte da elite intelectual. Vocês imaginem, 6 a 8% da população é muita gente que tem um alto nível intelectual. O que não acontece no Brasil. Bom, então a realidade da Europa, pós-guerra, era completamente destruída, e o Schaeffer, ele vem como missionário, ele busca, terceira coisa, ele busca comunicar o evangelho. Então ele não vai ficar fazendo raciocínios filosóficos extremamente complexos, não, ele vai simplesmente comunicar o evangelho. Agora, uma coisa muito interessante aqui na Europa é o seguinte, essas ideias que são esboçadas, que são feitas, são sistematizadas pelos filósofos, elas estão de uma maneira assistemática no entendimento popular. E claro que não tem esse mesmo rigor no pensamento filosófico profissional, mas essas ideias estão presentes na mente das pessoas. Então, existe sim, latente de uma maneira bem tácita essas ideias na cabeça das pessoas, mas não de uma maneira tão sistemática como no pensamento filosófico. As ideias do Kierkegaard estão na cabeça das pessoas? Sim, mas não de uma maneira tão sistemática.
Então, o que acontece? O Francis Schaeffer, ele pega essas ideias que estão presentes na comunidade, estão presentes na sociedade, e ele tenta entrar em diálogo para comunicar o evangelho. Esse é o seu ponto. Não é fazer filosofia. Então, ele tenta justamente comunicar o evangelho de uma maneira a mais clara possível. Então, o que ele faz? Ele vulgariza. Esse é o quarto ponto que eu gostaria de mencionar rapidamente. Ele vulgariza, ele democratiza as ideias. Então ele faz leituras muito simples, muito simplistas muitas vezes, das ideias que são muito complexas, justamente para tentar vulgarizar, democratizar, criar um ponto de contato e assim comunicar o evangelho e mostrar para as pessoas desse pós-guerra que existe uma opção melhor. Elas não precisam aderir a essas ideias e defender essas ideias, porque existe algo muito superior, que é o Evangelho, a visão de mundo do Evangelho. Então, a leitura, a obra do Francis Schaeffer, ela tem que ser lida nesse viés. Não, se a gente tenta buscar uma obra filosófica, um tratado filosófico rigoroso, em Francis Schaeffer, não é o caso. Então é isso que temos que entender. Agora, a partir daí, o que acontece com a afirmação do Dr. Jonas, que é muito boa? A questão é que muitas pessoas, muitos reformados que ainda defendem, por exemplo, a escola clássica de apologética, pegam uma frase como essa do Dr. Jonas e justamente vão dizer assim: então quer dizer que nós podemos nos aderir ao pensamento de Tomás de Aquino e voltar ao método clássico de apologética e rejeitar todo esse pressuposicionalismo do Francis Schaeffer, do Van Til, do Gordon Clark, a filosofia da ideia cosmonômica de Hermann Dooyeweerd, essas coisas. Aí nós começamos a entrar em uma questão espinhosa. E justamente é esse ponto que eu gostaria de mencionar agora, um pouco rapidamente, porque o que acontece? A epistemologia, a teoria do conhecimento de Tomás, ela tem sérios compromissos com uma mentalidade que não é bíblica. E é por isso que esses filósofos, esses teólogos apologetas do século XX para cá, eles tentaram mostrar que Tomás de Aquino não é uma boa referência para o pensamento reformado, pois existe compromisso com a revelação divina. Eu não vou dar uma aula aqui sobre epistemologia, eu recomendo a leitura da tese do Dr. Jonas Madureira, que trata sobre esse assunto, e eu vou esboçar aqui rapidamente essa questão da epistemologia de Tomás e por que ela tem esse problema justamente com a nossa perspectiva reformada, porque ela é importante de compreender para a gente não fazer concessões nesse aspecto da nossa visão de mundo e do nosso trabalho apologético. Ainda não está disponível, mas eu fiz uma resenha do livro Reforming Apologetics, do Dr. John Fesko, que é um professor de teologia da Westminster Theological Seminary na Califórnia, e justamente a tese do seu livro é justamente retomar essa apologética clássica e voltar ao pensamento de Tomás. E aí nós vemos vários problemas nessa questão epistemológica. Primeiro, que eu não vou explicar as diferenças entre Schaeffer, Van Til, Gordon Clark e Dooyeweerd, porque cada um deles fez uma apreciação, uma constatação diferente do pensamento de Tomás. Dooyeweerd, ele vai muito mais para a ontologia de Tomás, sobretudo a questão da analogia entes, que ele vai analogia do ser, que ele vai criticar. Gordon Clark vai mostrar o irracionalismo da posição de Tomás, e olha que Gordon Clark é mais racionalista, e ele vai mostrar que a maneira de Tomás, a epistemologia de Tomás, ela joga a fé e a razão uma contra a outra. Então, essa é a perspectiva um pouco de Gordon Clark, mas a gente poderia explicar bem mais aprofundada. Eu estou fazendo bem superficial mesmo. E Van Til, ele vai fazer uma crítica mais
apologética à epistemologia de Tomás, e ele vai tocar um ponto muito interessante, e ele é um ponto fundamental de compreender que se fica muitas vezes as pessoas que leem simplesmente Tomás aderem a essa epistemologia sem perceber os meandros, as pequenas sutilidades que Tomás está fazendo ali. Primeiro que, para Tomás de Aquino, no seu processo de epistemológico, como é que as pessoas conhecem as coisas? Para Tomás não é simplesmente um processo intelectual, mas ele é sensorial também. Ou seja, não é simplesmente um processo dentro da mente, mas ele precisa do sentido. Então, existe o objeto, que é composto de forma e matéria, e nossa imaginação, por uma apreensão passiva dos nossos órgãos sensoriais, nós adquirimos do objeto a sua forma e a sua matéria imagética. A partir daí, duas coisas começam a entrar em cena, que é o intelecto passivo e o intelecto ativo. O intelecto passivo, justamente, o intelecto ativo, ele é justamente aquele que vai depreender a partir dessa forma, que a gente chama de fantasma, o fantasma da forma e da matéria imagética, vai criar ali a espécie inteligente. E a espécie inteligente é a base sobre a qual o intelecto passivo vai criar uma conceituação e que vai se transformar naquilo que a gente chama de conhecimento. Então eu conheço algo porque esse algo eu depreendi um conceito, eu criei um conceito sobre ele a partir da imagem que foi imaginada na minha mente e ela foi trabalhada pelo intelecto ativo e pelo intelecto passivo. Então, é basicamente algo assim, bem superficialmente, poderíamos ficar aqui muito tempo explicando isso, e o Dr. Jonas explica muito bem isso, sobretudo no seu livro a respeito de filosofia. Ele tem um livro de introdução à filosofia muito bom, e lá nesse livro ele explica esse ponto. E daí, com essa teoria, basicamente, que eu aqui só trouxe algumas linhas gerais, para Tomás aparece um problema. Se nós aprendemos as coisas, se nós conhecemos as coisas desta maneira, como é que nós conhecemos Deus que não tem matéria? Deus é espírito. Meus órgãos sensoriais não conseguem captar Deus. Como é que nós vamos conhecer Deus? E aí que está o problema para Tomás. Porque eu, como reformado, o que eu falo? Revelação. Deus se dá a conhecer pela revelação. Isso é assim. Mas para Tomás, não. Para Tomás, ele começa não da parte da revelação de algo exterior vindo para o interior do mundo, mas ele começa justamente da base do mundo, da realidade enquanto tal, para chegar à ideia de revelação. Ou seja, ele vai construir uma ideia de revelação. E lá ele vai fazer uma coisa muito interessante, que ele vai recorrer à ideia do pseudo-Dionísio ou Areopagita, para resolver esse problema, e ele vai introduzir então na sua epistemologia um negócio que chama-se as três vias do conhecimento. Então conhecemos Deus pela via da causalidade, da excelência e da remoção. E é justamente a terceira via da remoção que é a complicada, que Van Til menciona, e Van Til viu esse problema. Então eu conheço Deus porque Deus é a causa de todas as coisas, porque Tomás ele faz a regressão das causas até um infinito, até a impossibilidade do infinito, então ele diz assim, então no final deve ser Deus. Pela excelência, pela via da excelência, ou seja, as qualidades do ser, o ser possui excelências, então a maior de todas as excelências deve ser a divina, e deve ter uma causa divina, e justamente a via da remoção, que é justamente remover todas as qualidades, as imperfeições do ser, e o resultado desse processo é chegar na conclusão que Deus existe, é o conhecimento de Deus. Então, o que é o problema disso? Nota-se que Tomás ele não pode ser considerado como um racionalista. Isso é um ponto muito importante. Ele não é um racionalista.
Justamente porque ele faz recurso à espécie inteligente. Ele não faz recurso simplesmente à razão. Então, esse é o primeiro ponto. Tomás também, ele não é um realista ingênuo. Ele é realista, mas não é um realista ingênuo. Não é um racionalista, mas, como o Dr. Jonas mesmo defende, ele é um místico. Porque no momento que ele vai aplicar a epistemologia dele para Deus, ela não funciona. E ele faz recurso justamente à teologia mística do pseudo Dionísio Areopagita. Então ele muda as regras do jogo. E constrói, a partir daí, uma ideia de revelação. Ele não começa com a revelação como dada. O pressuposicionalismo, esse que é o ponto do pressuposicionalismo. A gente começa com a ideia que Deus existe. Acabou. E Deus revela. Não é um Deus que está distante de nós. Pelo contrário, ele está próximo e ele nos fala. Aí que é o problema com Tomás de Aquino. E para resolver todo esse imbróglio que ele vai criar, justamente, ele vai criar uma ideia que é justamente a analogia do ser, a analogia entes. Que nós, entre Deus e o homem, nós compartilhamos certos elementos de ser, do nosso ser, da nossa ontologia, e que nós conseguimos, então, chegar ao conhecimento divino. O problema é que é justamente o que o Van Til vai criticar, porque ele vai dizer simplesmente que a relação entre criador e criatura vai ser completamente destruída ou negada ou seriamente comprometida se nós mantemos a ideia de analogia entes. Que eu não vou explicar aqui também, eu recomendo a leitura do livro do Hermann Dooyeweerd, no seu capítulo 4, no volume 2, Reformation and Scholasticism. Não é a New Critique of Theoretical Thought, que é muito boa, mas é o Reformation and Scholasticism, são 3 livros. O volume 2 trata sobre a filosofia medieval. No capítulo 4, ele vai descrever com muita clareza a questão da analogia entes e o problema da analogia entes. Por que eu recomendo esse livro? Porque Dooyeweerd, no Reformation and Scholasticism, ele faz exegese dos textos filosóficos. Ele não simplesmente vai lá fazer um tratado apologético, ele vai ler no original e ele vai fazer uma análise profunda do texto e mostrar a ideia enquanto tal, de uma maneira muito imparcial e muito bem feita. Então é por isso que eu recomendo justamente esse livro, Reformation and Scholasticism, o volume 2, que fala sobre a filosofia e teologia medieval. Então, essa questão da analogia entes, ela é de suma importância. E quando a gente restabelece a epistemologia tomasiana, automaticamente nós também temos que restabelecer todos esses outros elementos que vão juntos, senão fica tudo capenga, não funciona. Não funciona simplesmente. A gente faz uma colcha de retalhos e tenta pôr ali um pouco de filosofia calvinista e tentamos fazer uma amálgama que no final não dá certo. Entra-se em contradição. E foi isso que Van Til viu. E Van Til falou assim, não, a gente tem que começar de um ponto de vista outro. E não podemos fazer essas concessões, porque senão a gente vai fazer concessões, a gente vai partir de princípios que não são revelacionais, que não são bíblicos. E é por isso que Van Til, e Gordon Clark, e Dooyeweerd e outros pressuposicionalistas vão, de certa maneira, rejeitar uma parte do pensamento de Tomás de Aquino e toda a filosofia medieval. Não rejeitar no sentido de, isso tudo não presta, nós jogamos no lixo. Não, porque isso não é uma atitude de um bom reformado e não é a atitude de um pensador rigoroso e comprometido com a busca da verdade. Como é o caso do Dr. Jonas, que mesmo sendo reformado, fez o seu doutorado em Tomás de Aquino. Nós podemos apreciar, existem coisas muito boas e nós podemos crescer muito com esses homens, esses grandes homens da fé que foram no passado fonte de autoridade e de conhecimento. Temos muito que aprender ainda com Tomás de Aquino. E nós não podemos rejeitar tudo simplesmente, mas nós precisamos ter uma leitura crítica. A gente critica, meus irmãos, a gente critica não porque a gente não gosta, é pelo contrário, a gente critica porque a gente gosta.
Quando o Dr. Jonas faz essa pequena crítica ao pensamento de Schaeffer, que ele é impreciso em pontos com respeito a Tomás, Kierkegaard, Calbart, etc., ele está fazendo uma crítica porque ele gosta do Francis Schaeffer, ele está apreciando Schaeffer. Porque quando nós não gostamos de alguém, o pensamento de alguém, a gente simplesmente ignora. O desprezo e a indiferença são as piores coisas que existem no meio intelectual. Então, o que o Dr. Jonas está mostrando no seu comentário não é dizendo assim, olha, Tomás não presta, ou Schaeffer não presta, mas simplesmente ele dizendo, tem muita coisa boa, mas tem que ter olhos críticos. E essa crítica, ela deve ser feita à luz da palavra de Deus. Bom, eu espero ter esclarecido esse ponto e ajudado a propagar um pouco mais essa questão da epistemologia tomasiana, que o Dr. Jonas também esboça em seus textos e nos seus vídeos e em suas conferências, e eu gostaria também dos irmãos sempre atentarem para essa questão do posicionamento do Dr. Jonas com respeito a essas precisões do pensamento schaefferiano. Bom, eu agradeço e até a próxima.